Estou com ele aqui, Matheus Silva é o nome dele. Amém? É a bênção do Senhor. Então, Matheus, bom, a gente fala bom dia, né? Ainda vai dar, né? Vai dar meu dia ainda, então bom dia, tarde! É isso aí, invadindo já a hora do almoço, já de boca cheia aqui d'água, né? Mas esse é um abençoado de Jesus, né? Conheci através da missionária Flávia também. Dá um abraço para ela. E foi benção. E depois que eu soube um pouco da história dele, fiquei impactado e mexeu também muito comigo tava ali na minha convenção ainda no começo. E foi forte. Mas vamos falar aqui, não sou eu que vou falar, né? Fala um pouco, vamos saber um pouco quem é Matheus Silva. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia para alguns, boa tarde para outros. Eu acredito que todos os dias é uma nova oportunidade que Deus resolve nos propor, e essa oportunidade que Ele me concede é de muita alegria estar aqui participando desse programa para trazer uma palavra edificadora para a nossa vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Silva. Vim morar em Caruaru faz pouco tempo. Eu morava no Recife, né? E às vezes eu vinha pregar pro lado de cá, mas eu me casei, vim morar aqui em Caruaru e agora eu sou caruaruense, né? Como se diz a história. Meus irmãos, eu faço parte de uma família que é um pouco complicada quando nos referimos a assunto financeiro, quando nos referimos a assunto espiritual também. E todos nós sabemos que quando a gente tem uma certa idade, eu posso dizer de adolescência, de pré-adolescência, a gente acaba às vezes tomando atitudes drásticas, e realmente foi o que aconteceu com a minha vida. E isso gerou uma certa turbulência na minha família, mas na verdade tudo foi um propósito para eu estar aqui hoje, no dia de hoje, dizendo para você que Jesus pode mudar a história, pode transformar vidas e pode fazer uma nova história na nossa casa. Isso só depende de nós mesmos, não é verdade? Amém, amém. E Deus pode mudar a vida de qualquer um, né? Verdade. Do jeito que mudou a minha, a sua. Quando nós olhamos para o nosso testemunho, sempre vai ter alguém que já passou por coisas piores que nós, né? Então é a prova de que realmente Deus pode mudar a vida de qualquer um. Às vezes, muitas pessoas, Deus perguntam o porquê. Não, mas por que vocês às vezes postam? Eu vejo você postando muitas coisas, né? Quem era o antigo, né? Que morreu. Muitas pessoas resolvem colocar isso como se fosse a gente lembrando do passado para nos vangloriar, quando na verdade é para glorificar o nome de Jesus. Muitos precisam ver o que Ele fez, e não quem a gente era, mas o que Jesus fez na nossa vida, né? Que se conseguiu mudar. Isso. Aquele Matheus que a gente olha aqui, fica impactado, né? A gente que olha fica bem impactado. Então vocês que ainda não viu, vai nas redes sociais. Como é que tá as suas redes sociais? Matheus Moraes _oficial. Aí veio a pergunta. O Moraes veio do casamento já? O Moraes veio do casamento. Forte. Aí vamos lá. Que vocês não viu, então vai lá no Instagram. Tem canal do YouTube também? Tenho, mas é raro postar. É raro, é mais no Instagram lá. Então vai no Instagram lá que vocês vão ver alguns vídeos que ele posta. Que Deus, aí sim, quando vocês olharem, vocês vão ver que Deus pode mudar a vida de qualquer um. Feito mudou, né? Muita gente olha e fala, David do Cavaco. Não. Trazendo a palavra, não. Eu achei, por que não? Eu pode não. Né? As situações que o povo via. Mas hoje eu posso falar que eu tô na benção. Mas hoje, quem não viu, né, e vê, então dá uma pincelada aí no teu testemunho. Na verdade, eu posso considerar em um berço evangélico, mas nem sempre nascer em berço evangélico é sinônimo de garantia de salvação, né? E quando eu completei 11 anos para 12 anos de idade, eu resolvi parar de ir para a igreja. Quando na verdade eu ia para a igreja, mas não por vontade própria, não por vontade de coração, mas eu ia para a igreja pela vontade da minha mãe.
E a gente sabe, a gente conhece de Bíblia, a gente sabe que salvação é individual. Não cabe a nós querer pegar carga em alguém ou querer forçar alguém a aceitar Cristo como Salvador. Isso é algo individual. Eu parei de ir para a igreja com meus 11 anos para 12 anos e eu falei para minha mãe. A minha mãe chorou, mas aceitou, até porque a salvação, como eu já falei e repito, é individual. E depois dos meus 13 anos de idade, o diabo começou a investir muito na minha vida. A gente sabe que a nossa geração é uma das gerações a qual está sendo mais usada por Deus. E por isso o diabo tem investido seus meios para tentar matar os jovens, para tentar destruir famílias. Tudo isso através das suas artimanhas. E o que ele colocou na minha família, colocou na minha vida, foi um prato que está muito aberto para a nossa geração hoje. Com 13 anos de idade, eu experimentei a primeira droga, coloquei um cigarro de maconha na boca, coloquei um cigarro normal na boca, coloquei meu primeiro copo de cerveja. E com 13 anos, a minha vida, cada dia mais, foi descendo degrau por degrau. E quando eu completei meus 14 anos de idade, eu já estava indo nas bocas de fumo comprar droga para mim usar, gazinhando aula, dizendo para a mãe que ia para a escola. Quando eu saía da escola, antes de largar, eu saía da escola, gazeava a aula, ia para as bocas de fumo comprar droga. E quando eu chegava nas bocas de fumo, eu via que os traficantes eram pessoas que realmente tinham dinheiro. A gente via o bolo de dinheiro na mão dos traficantes, a gente via roupa de marca, a gente via cordão de prata no pescoço. E isso foi gerando na minha mente uma certa ilusão. E eu coloquei na mente, se eles têm tanto dinheiro, tudo sendo novo, por que eu também não posso ter? E com meus 14 anos, eu entrei para uma boca de fumo e comecei a traficar drogas, vender drogas. E isso foi uma grande ilusão que o diabo colocou na minha vida, que através daí foi gerando escalas e degraus para que eu viesse praticar coisas mais piores do que eu já estava fazendo. Foi se passando o tempo, foi se passando os dias, foi se passando os meses. Completei meus 15 anos. Quando eu completei por volta de 16 anos, eu tinha praticamente mais de 50 assaltos nas minhas costas. Porque certo dia houve um imprevisto lá na contabilidade do tráfico de drogas e eu tive que assaltar para poder recuperar o dinheiro que eu tinha perdido para a polícia. E através do primeiro assalto que eu fiz com meus 15 anos, eu gostei daquilo, vi que era fácil e comecei a praticar aquele algo ilícito. E com meus 16 anos eu já tinha muito assalto nas minhas costas, já estava acostumado a fazer isso. E quando foi no mês de setembro, eu tinha acabado de completar 17 anos, eu completo em julho, e eu tinha acabado de completar 17 anos. Certo dia eu fui fazer um assalto com um rapaz, chegando no local, tinha um policial apaisando lá naquele lugar, naquele local, e o rapaz que estava comigo, a gente foi em direção a ele, assaltou aquele rapaz, aquele homem, viramos as costas e corremos. Quando a gente correu, a gente só escutou o primeiro tiro nas nossas costas, e o primeiro tiro atingiu a mim, pegou no meu fêmur, transpassou e perfurou meu intestino. E aquele tiro me derrubou no chão, eu não consegui mais levantar. O rapaz que estava comigo se evadiu, foi embora. Eu fiquei sozinho e ali eu só tinha duas oportunidades a fazer, só tinha duas opções a fazer. A primeira opção ou era entregar minha vida para Jesus e fechar os meus olhos, e a outra opção era me agarrar com o policial apaisana que estava apontando a arma para mim e tentar tirar a vida dele ou ele tirar a minha, e essa era a única opção que a gente tinha. E a opção que eu resolvi foi aceitar Jesus. Eu fechei meus olhos, ele apontando aquela arma para mim, dizendo que iria tirar a minha vida, e eu resolvi fechar os meus olhos e entregar a minha vida para Jesus. Só em pensamento eu entreguei a minha vida para Jesus, e no momento que eu estava entregando a minha vida para Jesus, eu lembro que o camarada aqui estava tão agressivo, dizendo que ia tirar a minha vida, dizendo que ia me matar. Depois que em pensamento eu entreguei a minha vida para Jesus, ele resolveu desistir de tirar a minha vida, guardou a arma na cintura e se evadiu correndo. Naquele dia eu não entendi foi nada. Naquele dia eu não tive nem noção do que estava acontecendo. Mas hoje eu entendo que naquele dia foi Deus que sussurrou no ouvido daquele homem, dizendo: não mata esse menino não, que esse menino ainda é um projeto meu. Não mata esse menino não, porque ainda tem algo a selar aqui na terra. Às vezes nós olhamos para o cenário e dizemos que merece morrer, merece perder a vida, merece acabar, está colhendo o que plantou, mas na verdade a gente ainda não conheceu o que é graça. Para quem não sabe, graça é favor imerecido, é aquilo que não merecíamos, mas Deus resolveu nos dar, Jesus resolveu nos dar. A graça é algo infinito, aonde um dia ela vai se acabar, mas enquanto a porta da graça está aberta, ainda dá tempo de um traficante se converter, ainda dá tempo de um bruxo se converter, ainda dá tempo de qualquer pessoa sair do mundo da carne e viver
para o espírito, mas isso depende apenas de você. Naquele dia que eu estava no chão e ele foi embora, se evadiu, eu fiquei sozinho lá, eu comecei a escutar sirene de polícia, tudo me procurando, todo mundo já sabia a roupa que eu tava, e ali eu consegui me levantar, consegui andar com a perna direita, mancando, mas consegui me evadir, consegui fugir, fui para a comunidade onde eu morava, né, com a minha mãe, e subindo para a casa da minha mãe tem uma ladeira, e essa ladeira é um pouco alta, e quando eu cheguei no pé da ladeira eu já estava sem forças naquela ladeira. E eu lembro que eu caí naquela calçada ali, fiquei ali esperando alguém vir me socorrer. Só sei que foi se passando as horas, foi se passando o tempo. Isso foi mais ou menos 10h30 da noite, quando deu por volta de 00:30 para 1h, apareceu um vizinho para me socorrer. E quando ele me socorreu, eu lembro que eu liguei para minha mãe, liguei para o meu irmão, liguei para minha tia, todo mundo estava dormindo. Tive que ligar para uma vizinha, e quando ligaram para a vizinha, quando eu liguei para a vizinha, eu disse: ela avisa para amanhã que eu tô baleado. Ela foi lá, avisou para ela. Meu pai também estava em casa. Ele resolveu vir me socorrer, minha mãe foi pro joelho orar. Enquanto ela orava, o meu pai foi me socorrer. Chegando lá, me levaram pra UPA, foi aquele voruçu, foi aquela agonia. E resumindo aqui a história, eu fiquei internado no Hospital Dom Edel, lá no Cabo de Santo Agostinho, durante 40 dias. E esse foi o tempo suficiente para eu refletir um pouco no que eu tava fazendo na minha vida. E lembrem do que eu falei na hora que o policial ia tirar minha vida? Eu disse: se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que eu nunca mais saio da tua presença. Mas essa foi uma palavra de boca para fora por conta do medo, porque no hospital mesmo eu já disse para mim que eu não queria mais ir para a igreja. Tive alta, voltei para casa da minha mãe, passei 3 meses sem andar, por volta de 3 meses. Depois de 3 meses eu voltei de novo para a criminalidade, comecei a praticar tudo que é ilícito novamente, e cada vez mais o diabo lançava coisas para iludir a minha mente, e eu achava que era alguém, quando na verdade eu apenas era mais um que estava cavando a minha própria sepultura. Eu tenho um conselho para dar para alguém que está vivendo uma vida de criminalidade. Eu quero dizer para você que isso é uma ilusão que você está vivendo hoje. O dinheiro que você tem hoje, a fama que você ganha hoje de matador, a fama que você ganha hoje de ser atirador, que anda armado, que tem muito dinheiro, que tem muita grana, que anda com muitas mulheres, tudo isso não passa de uma ilusão. Porque você quer ver se você tem algum valor, tem alguma credibilidade diante da sociedade. Caia dentro de um hospital para você ver quem vai estar com você. Caia dentro de um presídio para você ver quem vai estar com você. Apenas sua mãe e seu pai. E olhe lá, se você tiver uma esposa que seja realmente uma esposa braço direito com você. Porque se você não tiver, ninguém nessa terra é capaz de te amar, a não ser Jesus Cristo. Pega esse conselho, saia dessa vida enquanto é tempo. Saia da criminalidade enquanto é tempo. Saia dessa ilusão enquanto ainda é tempo. Você ainda está respirando, você ainda tem fôlego de vida. Então o conselho que eu tenho para dar para nossa geração é essa: saia da vida do crime enquanto é tempo. E depois de eu ter saído do hospital, voltado para a criminalidade, foi se passando o tempo, foi se passando os ventos. Chegou um dia que a polícia militar lá do Recife me pegou, me levaram preso. Passei um tempo preso ainda na Funase como de menor. Foi se passando o tempo, voltei pra rua de novo. Se eu for contar tudo aqui, não vai ser nenhum... É forte, vai dar pra gente fazer uma vigília. É, número 2. Então, meus irmãos, o foco aqui dessa mensagem que eu tô passando pra vocês é mostrar pra vocês que Deus realmente pode mudar uma vida. E quando eu saí da Funase, voltei de novo pra rua, voltei a praticar tudo que era pior. Me envolvi com o gerente de uma boca de fumo, me tornei braço direito dele. E ali foi a maior perdição da minha vida. Porque quanto mais eu andava com ele, quanto mais eu estava perto dele, mais eu achava que era alguém. Quando na verdade, se eu desse um desvairinho, alguém tirava a minha vida. E foi o que aconteceu. Foi se passando os tempos. E quando eu completei por volta dos meus 18 anos, certo dia, o braço direito, que se dizia ser meu amigo, chegou pra mim e disse: Matheus, eu vou subir que já os homens vão bater aí, vai sujar. É melhor eu subir. A gente tava em um encontro de paredão, a gente tava em uma festa. E nesse dia, eu nunca mais esqueço, eu lembro como se fosse ontem. Ele subiu o estaleiro e disse que os homens iam bater, que ia sujar. Eu disse: vai, já eu tô subindo também. Ele subiu. Depois de por volta de 20 minutos, 30 minutos, ele desceu de novo na minha direção. E quando ele desceu aquele estaleiro, eu achei que ele iria falar algo comigo, ele iria conversar algo comigo, mas na verdade ele veio com um revólver calibre 38 engatilhado na cintura, pronto para tirar minha vida. E quando ele chegou na minha direção, eu lembro que eu pensei que ele iria falar ou iria trazer algo para mim, mas quando ele veio, ele já veio puxando o revólver na minha direção.
E quando ele puxou o revólver para atirar em mim, eu me levantei da cadeira que eu estava sentado bebendo. Tinha umas 12 pessoas por minha volta, todo mundo se evadiu. E o primeiro tiro que eu lembro pegou sobre o meu peito. E depois ele disparou vários tiros, ele descarregou aquele revólver em mim. E resumindo aqui, 6 tiros me atingiu naquela noite, pelo peito, pela barriga, pelos braços. E por incrível que pareça, um tiro de revólver calibre 38, ele derruba a pessoa se pegar um tiro na perna. Não tem ser humano que fique de pé se levar um tiro de revólver calibre 38. Mas naquela noite eu levei 6 tiros e nem sequer tombei no chão. Eu tropecei na minha sandália, caí no momento do supapo e me levantei de novo. Quando eu me levantei, eu comecei a correr. E ali eu não consegui mais, eu não caí no chão mais, não consegui olhar para trás mais, eu só conseguia correr. Eu já estava em direção a uma mata. Quando eu consegui olhar para trás, eu vi que não tinha mais ninguém atrás de mim. Eu resolvi sentar sobre a calçada que dá em direção à mata. E por ali eu fiquei esperando alguém vir me socorrer. Eu lembro que das 12 pessoas que estavam na roda comigo, apenas uma pessoa foi me socorrer, foi uma amiga. E ela foi lá, me abraçou, me pegou no colo, tentou fazer a respiração voltar, que eu já estava perdendo a minha respiração. E eu lembro que do nada apareceu um rapaz gritando na esquina, dizendo que queria me ajudar, que escutou os tiros da casa dele. Ele foi até a minha direção, ligou para um SAMU. E enquanto o SAMU estava vindo me socorrer, eu já quase morrendo, perdendo meu fôlego, eu disse a ele: ora por mim que eu quero voltar para Jesus, já chorando, as lágrimas descendo do rosto. E ele disse: eu não vou orar por você, porque você foi rebelde, você quis esse particular com Deus, então é você e ele, então converse com ele. E ali, bem alto, na frente de todo mundo, eu comecei a gritar: Deus, me dá mais uma oportunidade, porque se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que eu nunca mais saio da tua presença. E eu lembro que enquanto eu estava entregando a minha vida para Jesus, o fôlego que estava saindo já da minha garganta, do meu nariz, o fôlego que eu já estava perdendo, já estava ficando branco, o fôlego voltou novamente. Eu já tinha até dormido e a minha amiga que veio me socorrer, ela deu um tapa no meu rosto, eu me acordei. E depois dessa turbulência toda, a polícia chegou, me socorreu, me jogou na mala como um cachorro, como se não fosse ninguém. E me levaram para a UPA, da UPA eu fui para o Hospital da Restauração no Recife. E lá eu passei vários e vários dias internado. Nem contei quantos dias eu passei internado, para falar a verdade para vocês. E por incrível que pareça, 6 tiros me atingiu, mas nenhum tiro conseguiu afetar meu coração. Um tiro pegou no fígado, um pegou na costela, outro pegou no coração, mas de raspão. Pegou no braço, partiu o osso no braço no meio. Enfim, não pegou em lugares fatais, mas pegou em alguns órgãos, aonde prejudicou bastante. Mas até hoje eu não entendi o porquê eu continuei respirando, consegui ficar vivo. Mas hoje eu entendo que foi a mão de Deus que estava sobre dentro do meu corpo para dizer: a bala vai até aqui e não mais adiante. E eu lembro que eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu já fui para um centro de recuperação. Do centro de recuperação eu passei apenas 30 dias, um mês dentro do centro de recuperação. E lá eu aprendi coisas que eu nunca aprendi aqui fora. Lá eu aprendi a ler Bíblia, lá eu aprendi a orar. E lá realmente eu me converti de verdade. Quando eu voltei para a rua, eu já estava com desejo de ir para a igreja, com desejo de adorar Jesus. Eu estou resumindo aqui para você. E quando eu voltei para a rua, comecei a frequentar a igreja. Eu tinha apenas um terno, meu amigo David. E esse terno era tamanho 48. Quando eu colocava, parecia patati patatá. Colocava um sapato grandão. Mas a alegria que eu sentia no meu coração não se comparava com a roupa que eu estava vestindo. E foi se passando os tempos. Com 6 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 10 meses, eu desci as águas. Com 1 ano de evangelho, eu comecei a pregar a palavra de Deus. E por incrível que pareça, com 1 ano e 5 meses... Jesus me levou em 2 estados aqui do Nordeste para pregar a sua palavra e glorificar o seu nome. E foi se passando os tempos. Com 3 anos de evangelho, Jesus me deu um casamento lindo, com uma esposa linda, que inclusive acredito que está até me assistindo. E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida, com os amigos que Deus tem me apresentado. E resumindo tudo isso para você, eu quero dizer que Deus ele realmente ele transforma vidas. Mas isso depende apenas de você e da sua disponibilidade. Se arrependa, entregue a sua vida para Jesus e as demais coisas ele fará. Até porque ele tá voltando, e quando ele voltar, meu amigo, ou você tá na linha ou fica. E se ficar, o bicho vai pegar, que o negócio é meio doido, vocês não vão gostar muito não. Então, deu para entender aí
Para quem pegou na metade, eu vou dar uma resumida aqui. Você sabe que é você passar e levar 6 tiros? Quantas horas você ficou esperando? O primeiro No primeiro? O primeiro eu passei mais tempo, eu passei umas 5 horas, fora o hospital, né? Que no hospital não me socorreram na hora. Eu acredito que eu passei umas 8 a 10 horas para ser socorrido. Com 6 tiros? Lá. Com um tiro, o do primeiro. Não, o segundo, no caso. O do segundo, eu fui socorrido na hora, mas no hospital os médicos não quiseram me socorrer na hora. Aí eu cheguei no hospital, era por volta de 3 horas da manhã, me socorreram 6 horas para 7 horas da manhã. Eu passei umas 4 horas, sangrando. Mas quando Deus está no negócio, tem não. Aí você escuta... Ele é o próprio sangue, varão.